Que episódio que me deu duas coisas pelas quais eu estava esperando demais. Primeira delas, aquela invertida braba que o Damon tomou e de que ele estava precisando mesmo. Segunda coisa, um festival de dragões. Dragões, dragões e mais dragões para todos os lados. Pessoal, bem-vindos de volta aos comentários sobre A Casa do Dragão. Lembrando que sim, há spoilers, muitos spoilers aqui. E também que esta é aquela versão singelinha de vídeo, sem imagens, sem cenas, que é para a gente poder colocá-la no ar na segunda-feira cedo. Aliás, aqui vai um aviso importante antes de entrar no assunto. A imprensa tem recebido os episódios com uma certa antecedência, o que dá a gente tempo de se preparar, gravar, mas o último episódio não vai ser adiantado para nós. Eu vou vê-lo ao mesmo tempo que vocês, às 10 da noite do domingo. Então, se a gente conseguir varar a noite trabalhando, ele vai estar publicado no canal na segunda-feira às 9 da manhã. Se ele não entrar esse horário, é porque ele vai entrar só lá para o meio, final da tarde, porque a gente não aguentou passar a noite em claro. E hoje nós estamos falando do 7º e penúltimo episódio da segunda temporada. E tem maneira mais maravilhosa de começá-lo do que com essa sequência em que Rhaenyra e Adam of Howe estão frente a frente com os seus respectivos dragões, a Syrax, dragão da Rhaenyra, e o Seasmoke, dragão do Adam, também atrás deles e frente a frente um com o outro. Uma sequência incrível em que a Rhaenyra está tentando descobrir quem é esse cavaleiro que surgiu do nada e reivindicou para si o Seasmoke, e em que não tem nenhuma música, só os sons dos dragões desafiando um ao outro, tentando proteger os seus respectivos cavaleiros e as ondas do mar batendo. Essa sequência toda é um show de enquadramento, de storyboarding e de montagem. A maneira como o diretor desse episódio, o Lone Peristeri, consegue amplificar toda a tensão que existe ali entre a Rhaenyra e o Adam, e entre a Syrax e o Seasmoke, com a escolha de cortes que ele faz, é brilhante. Aliás, todos os diretores da série já perceberam, desde a primeira temporada, que tem um recurso infalível para criar emoção numa cena. É só dar close em Emma Darcy. Tudo que um diretor precisa e mais um tanto está ali, naquele olhar, na expressividade daquele rosto e na maneira como, ao mesmo tempo, a força e a delicadeza se combinam no semblante de Emma Darcy. O diretor do episódio, o Lone Peristeri, não economizou nesse trunfo que ele tem na mão. É uma quantidade muito grande de closes, em cada um deles a gente recebe algo completamente diferente. Metade da história deste episódio está no rosto da Emma Darcy. E olha que não falta história nesse episódio e também não falta impacto. Aliás, é o que ele mais tem. Uma palavrinha sobre o Lone Peristeri. Ele começou como supervisor de efeitos visuais, daí ele ter sido chamado para esse episódio em que os efeitos são muito importantes, pesadíssimos e cruciais para o sucesso dele. E nessa capacidade anterior, ele criou uma assinatura de efeitos visuais para duas séries muito importantes, Firefly e a minha queridíssima Battlestar Galactica. O cara é bom, ele entende de jogar tudo na tela e ele entende também de direção. A maneira como ele conduz o ritmo e os fluxos desse episódio é linda. Antes da gente chegar na parte de dragões muito ativos, porém, vamos entrar naquela parte do dragão adormecido que está lá viajandão em Harrenhal, o Daemon. Em outra tomada linda que se aproveita muito da iconografia do épico medieval, já falo mais sobre isso, a gente vê o jovem Oscar Tully chegando a Harrenhal. O avô do Oscar morreu e ele acaba de se tornar o senhor de todas as terras fluviais. Todos os outros lords da região são lords vassalos dele. Mas ele tem 16 anos, ele teve, alguns episódios atrás, uma primeira audiência muito mal sucedida com o Daemon, e a gente vai ver como é que ele vai se virar com esse sujeito que está babando
para conseguir reunir todos os exércitos da região e para, lógico, reivindicar, a gente já está meio certo disso nesse momento, a posição de rei. Dá uma rasteira na Rhaenyra. Bom, quem vai levar a rasteira aqui e feia e cair de cara no chão estatelado é o Daemon. Com aquele ar de condescendência e de não me faça perder meu tempo com que o Daemon tem tratado todo mundo, ele abre a conversa parabenizando o Oscar Tully pela ascensão dele e já querendo que ele vá lá fora falar com todos os lords e botar todo mundo a serviço dele, Daemon. Na primeira parte desse enfrentamento, os dois estão a sós. E o Oscar já diz para o Daemon que as coisas vão ser um pouco mais complicadas do que você imagina, porque você fez uma bagunça aqui, palavras textuais. E continua. Eu reconheço a autoridade da Rhaenyra e a sua na qualidade de rei consorte. Frisa bem a palavra. Mas a gente tem dois problemas. Eu não sei se os lordes das terras fluviais vão reconhecer a minha autoridade, sendo eu jovem como sou. E um problema maior ainda, todos eles odeiam você. Nessa ele já tinha me ganhado, completamente. Mas a coisa fica muito melhor ainda quando eles vão lá fora ao encontro dos lordes que estão ansiosos por resolver esse assunto de uma vez por todas. E aí é que o caldo engrossa mesmo. O William Blackwood, que o Daemon usou como instrumento de barbarização de toda a região para submeter os lords, está ali achando que está por cima da carne seca e trazendo o Lord Bracken e o filho dele como prisioneiros, traidores. O Daemon, que ainda não se tocou a essa altura do que ele tem pela frente, continua com aqueles modos impacientes dele. Muito bem, vamos deixar tudo que foi desagradável para trás. Agora, vocês respeitam a tradição, vocês têm honra. Morreu o Grover Tully e vamos comemorar a ascensão do Oscar Tully, com a palavra Oscar. E aí o Oscar dá um show. Ele começa dizendo, eu sei que eu sou jovem e eu sei que eu não sou o homem que meu avô foi. Olha, eu não conheci o seu avô, meu filho, mas é o seguinte, bobeou, você já é o dobro do que ele jamais foi. Mas continuando com a fala do Oscar, eu não tenho nenhum amor pelo Daemon Targaryen, ele se desonrou aqui, mas, sendo eu tão jovem e inexperiente, a única coisa que eu posso fazer é me guiar pelo juramento que o meu avô fez ao rei Viserys, décadas antes, de honrar a escolha dele da Rhaenyra como sua sucessora. Então, por mais odioso que seja o representante da Rhaenyra aqui, o príncipe, eu não vejo motivo para abandonar o juramento do meu avô. Essa palavra príncipe fica atravessada na garganta do Daemon toda vez que alguém pronuncia ela. E ele, ainda não se tocando do que está ali acontecendo diante dele, diz, olha como fala, moleque. E aí o Oscar faz uma coisa que, em certas culturas, talvez não seja interpretada da maneira como ela deveria ser interpretada. O Oscar se aproxima do Daemon até entrar na cara dele. A gente está falando aqui de uma cultura anglo-saxã em que a noção de espaço pessoal é algo importantíssimo. Invadir o espaço pessoal de alguém, como o Oscar está fazendo nessa cena com o Daemon, é por si só um desafio, uma chamada para briga, uma afronta e uma peitada. E o que ele diz ali bem perto do rosto do Daemon é, você quer os nossos exércitos ou não quer? Claro que o Daemon quer. E então o Oscar Tully faz uma coisa brilhante. Ele primeiro aceita a vassalagem do William Blackwood. Ou seja, ele tem testemunhas de que o William Blackwood está reconhecendo a autoridade dele como senhor de toda a região. E daí, imediatamente, ele condena a barbaridade do Blackwood, diz que não venha com essa de eu estava seguindo ordens ou eu estava fazendo o que o Daemon me pediu, porque você fez isso, porque você quis e porque você podia. E aqui a gente tem ecos muito claros dos argumentos que os nazistas sendo julgados em Nuremberg usaram e da maneira como eles foram refutados. E daí, prossegue o Oscar Tully, se o Daemon quisesse redimir de tudo que ele bancou aqui nessa região, então ele que faça justiça. Reconheça-se uma coisa, o Daemon pode ter demorado a se tocar o quanto ele estava encurralado, mas
Chega um momento em que ele não tem mais dúvida e ele faz o que precisa ser feito. Vai lá e corta a cabeça do William Blackwood. Ou pelo menos me parece que ele corta, porque o único corte que a gente vê é o da cena. Mas eu acredito que sim, porque, não por acaso, a visão seguinte do Damon é ele entrando em Harrenhal. A primeira coisa que ele vê é um bode, e tudo bem, a gente não está num mundo cristão, nesse mundo de Game of Thrones e Casa do Dragão, mas para nós que vivemos neste mundo, o bode tem um significado muito claro. E em seguida o que ele vê é o Viserys todo carcomido, com a coroa não na cabeça, mas nas mãos, dizendo para ele: tem certeza que você ainda quer isso aqui? De novo, a gente não vê a reação do Daemon, porque o foco sai do rosto dele, fica todo esfumaçado e se fecha na coroa. Antes de falar da próxima cena, que se liga de maneira muito direta a essa do Viserys, eu vou só dizer que em 10 minutos na presença do Oscar Tully, o Daemon aprendeu muito mais sobre liderar e como fazer justiça do que ele tinha aprendido em toda a vida dele. Do alto dos seus 16 anos, o Oscar Tully deu a ele uma lição que ele não vai esquecer. E se ele esquecer, ele é um tonto, porque aquilo ali foi ouro. E eu preciso dizer também que eu fiquei embasbacada com o ator, o jovem ator de 18 anos na vida real, o Archie Barnes, que faz o Oscar Tully. Para minha surpresa, o Archie Barnes é americano. Eu digo surpresa porque, em geral, atores americanos têm muita dificuldade em reproduzir outros sotaques que não o americano. O do Archie Barnes é absolutamente impecável. Além disso, que voz, que presença, que falas que deram para ele, que comando de cena com que ele retribui tudo isso que foi dado a ele pelo roteiro e pela direção. Eu fiquei encantada com a presença do Archie Barnes. Muito bem, daquela coroa do Viserys em primeiro plano, a gente corta para o Aegon morto de dor, tentando caminhar amparado pelo Maester. Ele está fazendo isso amando do Lord Larys, que quer que o Aegon se recomponha o mais rapidamente possível. Numa cena anterior a tudo isso, a gente viu o Lord Jasper, figura pela qual eu tenho imensa antipatia, me parece um oportunista de primeira grandeza, abordando o Lord Larys enquanto via o Aemon dispensar justiça aos guardas reais que participaram ou provocaram inadvertidamente a rebelião popular em Porto Real. O Jasper diz que o irmão do tio, do primo, do amigo, do fulano, passou para ele um boato de que o Seasmoke tem um novo cavaleiro que ninguém sabe ainda quem é. E Lord Larys, o que o senhor acha? Devo levar esse boato para o Aemond? Ou talvez o senhor mesmo queira levar esse boato para o Aemond e melhorar, assim, o seu relacionamento com ele nesse momento? O Lord Jasper está inseguro porque... lógico, ele quer se blindar, ele sabe o que pode acontecer com mensageiros que trazem más notícias. Segundo, ele vê, todo mundo vê o tempo todo, que o Larys não para de calcular quais os próximos passos que ele pode dar para arregimentar mais poder, para concentrar mais poder na mão dele, e ele quer, de alguma maneira, minar essa, talvez, possível ascensão do Larys. Terceiro, Lord Jasper sabe que as melhores chances dele são com o Aemon, não com o Aegon, caso ele venha a se recuperar. E ele quer se blindar. Ele quer que o Aemon fique sabendo de algo crucial, sem que isso, de alguma maneira, crie alguma fricção entre ele, Lord Jasper, e o Aemon. Lord Larys, evidentemente, é esperto demais para, primeiro, cair na armadilha. E ele é esperto demais também porque ele sabe que se, de alguma forma, por intermédio dele ou do Lord Jasper ou de qualquer outro, a notícia de que o Seasmoke está de volta ativa chegue aos ouvidos do Aemon, isso vai, de alguma maneira, fortalecer o Aemon porque vai prepará-lo para a presença de mais um dragão. E o Larys não quer, de maneira nenhuma, fortalecer o Aemon. Ele quer fortalecer o Aegon, se é que isso é possível. E daí vem aquela cena do Aegon torturado pela dor, tentando caminhar. Tá aí mais um sujeito que foi muito, literalmente, esmagado pelo peso da coroa. Vou chegar nos dragões, mas antes vou dizer que esse episódio deixa duas incógnitas. A primeira delas é que papel a Alicent vai desempenhar a partir daqui.
Logo no início do episódio, ela chama o Sir Ricard, um ator que eu gosto muito, Vincent Regan, e diz que a acompanhe, e só ele a acompanhe, num passeio que ela vai fazer na Kingswood. O que a gente vê é a Alicent fazendo um retiro espiritual, tomando um banho de descarrego, e ficou para mim a impressão que esses vão ser os 40 dias no deserto dela. Chegou a hora, lógico, da Alicent ter um encontro com ela mesma. Depois de fazer todas as coisas que ela fez nas últimas décadas, as coisas terríveis, as coisas baixas, as coisas mesquinhas, sempre se achando uma mártir, né? Uma servidora leal do reino. E, ainda assim ser descartada, qual o próximo passo? O que resta depois disso? Eu tenho a sensação que a Alicent vai voltar desse isolamento dela com uma força renovada. A serviço de quem ela vai colocar essa força, a serviço de quem ela vai surpreender os outros, eu ainda não sei. E também não sei a serviço de quem exatamente a Rhaena vai se colocar se ela conseguir encontrar esse dragão, provavelmente o roubo-ovelhas, que está ali no vale, e que ela certamente vai tentar reivindicar. A Rhaena é infeliz, ela se sente injustiçada, ela é frustrada, ela anseia por um dragão, ela é capaz de fazer tudo por um dragão, e eu compreendo ela perfeitamente, porque eu também queria muito um dragão e ninguém faz nada. Mas a Rhaena tem como fazer alguma coisa, e se ela conseguir, ela tem tanto ressentimento da Rhaenyra e do pai dela, do Daemon. Será que é ao lado deles que ela vai colocar a força dela? Juro que eu não sei, porque eu vejo um monte de ressentimento, de rancor ali na Rhaena. E aqui a gente chega no ponto alto do episódio que me fez pular no sofá. Dragões. Não bastasse aquela cena linda que abriu o episódio, agora a gente vai ter dragão até não poder mais. Quando eu mencionei a chegada do jovem Oscar Talia Harrenhal, eu falei que é uma tomada que se aproveitava muito da iconografia medieval. E isso é uma coisa em que todos os diretores da série têm investido muito nessa segunda temporada. Eles estão se aproveitando muito, inclusive, da melhor iconografia cinematográfica sobre esse tema. Por exemplo, aqueles filmes do começo da carreira do Bergman, como A Fonte da Donzela, O Sétimo Selo, em que ele retratou muito esse período. E os filmes ingleses dos anos 60 e 70, um período glorioso deles, os filmes que reconstruíram de alguma maneira o período da Idade Média até ali a Idade Elisabetana. Uma das coisas que fizeram a Idade Média adquirir uma dimensão tão grande na imaginação coletiva são as lendas arturianas, o mito do rei Arthur. E ele vai ser aproveitado de várias maneiras nesse episódio, como tema e como inspiração. O rei Arthur era aquele jovem escudeiro, uma pessoa humilde, sem nenhuma expressão, que de repente tira a espada da pedra e se revela o rei prometido da Inglaterra. Não é só a origem dele que é revelada com esse ato, como também a predestinação dele. E isso vai se conectar diretamente com o tema maior deste episódio. Isso vai se conectar diretamente com o tema maior desse episódio, que é a cegueira estúpida a respeito de conceitos como a legitimidade do nascimento e a classe em que se nasceu. Encorajada pela missária e, lógico, pelo sucesso do Adam of Hull com o Seasmoke, a Rhaenyra diz: vamos levantar um exército de bastardos. Vamos procurar os loiros e loiras platinados que tem por aí e vamos botar eles todos na frente dos dragões e ver o que os dragões acham. Para a Rhaenyra é mais fácil dar esse salto porque os filhos dela foram taxados de bastardos a vida inteira. Para outras pessoas, é um bocado mais difícil. A gente vê, por exemplo, o Corlys Velaryon indo falar com o Adam of Hull lá em Dragonstone, e nem diante do sucesso dele, da importância que ele adquiriu, ele amolece e é capaz de dizer uma palavra que seja a respeito de paternidade, ou cumprimentá-lo com algo um pouco mais caloroso do que, muito bem. Quando ele vai entregar uma tarefa muito importante para o outro filho dele, o irmão do Adam, o Alan of Hull, ele, de maneira muito oblíqua, fala de paternidade, mas não avança um centímetro sequer.
Como é que este sujeito, que é tão experiente, que viveu tanto, olha para aquela joia que ele tem na frente dele, que é o Alan, e não entende que ali está a continuidade dos Velaryon, ali está a continuidade de Driftmark, ali está a integridade que ele espera e a esperança para o futuro que ele tanto almeja. Ele não entende porque ele tem aquela viseira do lado do olho. É bastardo. Meu bastardo, mas bastardo. E eu fiquei tremendamente decepcionada também com o Jacaerys se comportando como um nepo baby e reclamando com a Rhaenyra que ela vai tentar dar dragões para esses vira-latas. Eu, em geral, tenho o Jacaerys em muito mais alta conta do que isso. Achei muito feio, me decepcionei mesmo. Mas eu acho que os roteiristas estão se servindo dele nesse momento para colocar em jogo uma questão que é central em toda a obra do George R. R. Martin. O Jacaerys diz, nós, Targaryen, somos o sangue do dragão. Se outras pessoas podem reivindicar dragões, então quem somos nós? Pois é, querido, é isso. Quem são vocês? Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark. Vocês são pessoas que se aproveitaram de uma doutrina que foi sendo cimentada ao longo dos séculos, de que existe uma designação divina para um rei ou para uma rainha, uma autoridade que está acima de qualquer autoridade terrena e só pode responder a uma autoridade divina para mandar em todo mundo, para viver muito melhor do que 95% da população por baixo e para se achar. Olha só, rei louco, rei bebum, rei psicopata, rei devasso, outro príncipe regente psicopata agora. Que é isso? De alguma maneira, existe alguma seleção que faça sentido aqui? De novo, a gente não está numa cultura cristã ocidental em Westeros, mas eles estão, de novo, se aproveitando dessa aura dos dragões como deuses, e a ordem que cuida dos dragões vai se revoltar contra a decisão da Rhaenyra de apresentar bastardos, pessoas recolhidas entre a população aos dragões, para criticar de forma contundente a doutrina do direito divino. Essa doutrina só adquiriu esse nome, só foi formalizada, assim, pelos anos 1500 em diante. Ela foi do século XVI ao século XVIII, a Revolução Francesa deu um belo de um troco nela, mas, como concepção, ela existe desde o final da queda do Império Romano, quando os povos ditos bárbaros, os francos, os germânicos, os anglo-saxões, os pictos, foram se organizando em reinos e formando um acordo com a igreja, já que o processo de conversão de bárbaros, de cristianização, estava num momento extremamente intenso. É um caso de simbiose, de uma mão lava a outra, a igreja fica mais forte assim, os reis ficam mais fortes assim, mas, óbvio, é uma estupidez. Por isso eu acho engraçado quando as pessoas começam a argumentar a favor do Aegon, ou Rhaenyra, ou não sei o quê, falando de regras de sucessão, porque ele pode e ela não pode. O George R. R. Martin acha ridículas as regras de sucessão. O tempo todo em Game of Thrones e em Casa do Dragão, ele está contrapondo o valor individual com o resultado das regras de sucessão. Então, Jacaerys fez um papelão aqui para que os roteiristas pudessem frisar esse ponto. Como a Rhaenyra sabe do que ela precisa e pode chorar o filho, podem reclamar ali os tratadores de dragões, isso não vai mudar as necessidades objetivas dela, ela põe todo mundo na frente dos dragões. Sinal que ela não tem grande amor assim pelos plebeus também é o fato de que ela chama o Vermithor numa cena impressionante. E daí dá as costas e fala, bom, não tenho mais nada a dizer, vocês ficam aí, agora é o dragão quem vai falar. Mas é muito impressionante a chegada do Vermithor, porque ele é gigantesco, ele é apavorante, ele é vermelho, cor de bronze, e ao contrário da Vhagar, que está toda pelancuda, ele está no auge da forma física dele. Eu achei sublime o momento em que a Rhaenyra
toca o dragão, fecha os olhos, ele fecha os olhos junto com ela. Ele não é o dragão dela, ela tem um certo medo dele, mas aquela conexão entre eles não deixa de ser real por causa disso. E daí toda serena, ela dá as costas para ele, como se não fosse nada, aquela cabeçorra atrás dela, e se dirige aos candidatos a montador de dragão. Lindo, lindo, lindo. E terrível, 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 embora magnífico também, quando o primeiro candidato tenta se aproximar para tocar o Vermitor, e aí começa. É Dracarys para tudo quanto é lado. A fúria do Vermitor é uma coisa majestosa e tenebrosa. Como tem fogo dentro dele, como tem fogo para todo lado. Como ele incinera todo mundo, que coisa horrível de ver. E enquanto a Rhaenyra assiste isso, a gente vê em mais um close fantástico de Emma Darcy, os olhos dela vendo o sonho dela se transformar em cinzas. Eu não devia ter me eletrizado com essa cena, porque é tanta gente que morre de maneira horrível ali na frente da gente, mas eu não pude evitar, porque ela é muito empolgante. E ver o Vermitor não só deitando fogo para todos os lados, mas a maneira como ele come as pessoas, como quem está comendo um Cheetos, exatamente como quem está comendo um Cheetos, aliás, aquela primeira dentada para ouvir o croque e daí botar para dentro, aquilo é tão apavorante e ao mesmo tempo tão eletrizante. Mas eu fiquei arrepiada, realmente arrepiada, no momento em que o segundo desses reis Arthur, que a gente tem aí, o primeiro sendo, lógico, o Eddon of Hull, quando o segundo rei Arthur dessa história se revela. O Hugh, o ferreiro, eu sabia que o Vermitor ia para ele, porque ele tem aquela cara de viking. Ele se põe na frente do Vermitor para desviar a atenção dele de uma mulher que ele não conhece, mas que ele está tentando salvar. E porque ele já perdeu tanto, ele já perdeu tudo, ele já perdeu a filha dele, o que mais ele pode perder? Que ele diz, eu estou pronto, vem aqui. E daí o Vermitor se rende. Eu adorei esse momento desse ator, o Kieran Bew. Adorei o outro closer da Rhaenyra, com a satisfação dela, o brilho dela, vendo que não, afinal deu certo, me deixou arrepiada. E daí a gente tem o rei Arthur cômico, o Ulf, o ator Tom Bennett, que a gente já está vendo circular por ali e por aqui também há muito tempo, como o Hugh, tentando fugir. Ele foi jogado dentro da fossa num movimento brusco do Vermitor, e ele tenta fugir, mas na verdade ele se embrenha cada vez mais na toca até descobrir que está cara a cara com o Silverwing. E que graça ver o Silverwing, que gosta do Ulf na hora, brincando com ele como se ele fosse um gatinho, dando aqueles empurrões nele com o focinho. E a alegria do Ulf quando ele descobre que não só ele está vivo, mas ele é um Targaryen, sim, de fato. Ou talvez não seja, como a Rhaenyra mesmo diz, agora está tudo no ar, a gente não sabe mais qual o critério dos dragões para escolher os seus montadores. A gente descobriu nesse episódio que o Hugh, o ferreiro, é primo em primeiro grau do Viserys e do Daemon, mas do Wolf a gente não sabe nada. Nem o cabelo tão prateado assim ele tem para que a gente crave que ele é um Targaryen, ou sequer passou perto de um Targaryen em algum momento da vida dele. E que delícia ver o Wolf voando por cima de Porto Real, se divertindo daquele jeito, e Porto Real em pânico. E daí vem essa cena bárbara que fechou o episódio, em que o Aemond, vendo que tem um novo dragão na ativa, com o qual ninguém contava, sobe no cavalo, numa montada digna de Legolas ali, sai correndo, pega a Vhagar, vai indo em direção a Dragonstone, atrás do Silverwing, que a essa altura já está sobrevoando Dragonstone, está bem à frente, e percebe que está uma armadilha. Droga. E é essa cara mesmo de droga, ele não caiu, com que a gente vê Rhaenyra, mais outro close excepcional, com os seus vários dragões agora espalhados ali por Dragonstone, olhando o Aemond se afastar. O Aemond ainda não sabe do Sea-Smoke e não sabe também do Vermitor. Eu acho que a distância que ele estava, ele não pôde vê-lo. Mas ele está fazendo as contas do que ele sabe. Rhaenyra com Syrax,
Já séries com Vermax, Beyla com Moondancer, Desconhecido com Silverwing e Daemon com Caraxes. É dragão pra caramba. E no episódio que vem, a gente provavelmente vai ver mais um dragão que a gente ainda não conhece. A gente vai ver provavelmente a chegada do Daeron, o filho da Alicent, que foi criado em Old Town, cavalgando o Tessarion. E eu mal posso esperar porque eu tô amando os dragões. É isso, pessoal. Na segunda-feira que vem, em algum horário, a gente se encontra aqui de novo para falar do 8º e último episódio desta segunda temporada de A Casa do Dragão. Até lá, então.